Já o meu burnout foi com uns 27, 28 anos. Eu acho que vale a pena contar, porque eu acho que ninguém precisa passar por isso. Eu trabalhava numa empresa e aí eu fui chamada para trabalhar em outra empresa para liderar uma equipe muito grande. Eu tinha uns 26, 27 anos e era um desafio gigante, mas estava super animada, porque ia ser uma mega oportunidade na época e eu fui. E aí, o que acontece? A equipe era grande, era todo mundo jovem, incluindo eu. O desafio também era de inovação, então era tudo muito difícil. E o cliente era um cliente complicado. E aí, o meu chefe, ele tinha como hábito de dar broncas muito grosseiras e muito agressivas nas pessoas. E eu vi ele fazendo isso na equipe quando eu cheguei. E aí, quando eu cheguei, eu resolvi adotar uma outra estratégia. Eu falava pra ele, dá bronca em mim, tipo assim, vamos debater a gente. E aí, depois eu levava para a equipe de forma mais tranquila, mais suave, mais focada no trabalho, porque eu não queria que eles sofressem toda aquela pressão e a energia que o meu chefe colocava. Então, isso já era um primeiro sinal. Eu absorvia uma pressão gigantesca e eu liberava uma coisa um pouco mais tranquila. Então, o filtro ficava em mim, né? Eu que tinha que aguentar tudo aquilo. Aí, até que teve um dia que teve um erro grave numa das contas, e aí ele entrou na sala, um erro grave assim, 8 da noite, e a gente trabalhava até muito tarde, né, mas era tipo sexta-feira, 8 da noite, todo mundo já querendo ir embora pra casa, e teve um erro grave, o cliente prendeu toda a equipe lá, porque tinha que resolver esse erro. Quando eu vi, sexta-feira, a equipe já cansada, eu exausta, querendo ir pra casa, que eu vi que tinha um erro, já sabia, ele estava na empresa, eu vi ele na sala, já sabia que não ia ser bom. Mas aí eu peguei as pessoas responsáveis pela equipe, levei para uma sala, expliquei qual era o problema e disse que era muito importante, que eles precisavam encontrar uma solução, precisava ser naquele dia, porque era um erro de equipe, né? Alguma coisa que a gente tinha feito que não estava legal. E aí, quando eu estava lá na sala tentando resolver, o meu chefe veio, né, com tudo. Eu já vi ele caminhando, eu já sentia. Só que nesse dia eu tava realmente no meu limite. E aí ele entrou na sala, assim, abriu a porta e falou, Ana, eu quero falar com você. E aí eu falei pra ele, eu sabia que eu ia ouvir, só que eu tava tentando guardar a energia pra resolver o problema. Aí eu falei, não, agora eu não posso, agora eu preciso resolver aqui esse problema pra depois a gente conversar. Aí ele falou, não, eu preciso que você saia daí agora, tem que ser agora. E eu falei, não, peraí, eu tô resolvendo, daqui a pouco a gente vai falar. Aí ele falou, não, é agora. Foi crescendo a grosseria. E aí eu não aguentava mais, estava no meu limite. Eu fechei o meu notebook, eu olhei pra ele e falei assim, não, agora eu não quero, agora não dá mais. E aí eu peguei minhas coisas e coloquei na minha mesa e saí da empresa. Vai ter parte 2, não vai ter jeito. Quando eu saí da empresa, que eu peguei minhas coisas e decidi que eu ia embora, eu decidi que eu ia pedir demissão. Então ali foi um basta, um chega. Só que quando eu cheguei na rua, eu percebi que eu não estava bem. As coisas pareciam que estavam em câmera lenta, as luzes dos carros pareciam borradas, as vozes das pessoas pareciam distantes, e eu não sabia mais direito onde eu estava, ou o que eu tinha que fazer. Eu não lembrava, eu estava indo para casa, mas eu já não sabia o que eu tinha que fazer, onde era a minha casa. Enfim, foi um grande branco que me deu, assim, com muita confusão de tudo que estava acontecendo em volta. Aí até que uma das pessoas que trabalhava na empresa me viu, perguntou se eu precisava de ajuda, eu consegui dizer que sim, e aí, enfim, aí eu consegui voltar para casa depois com a ajuda dela. Essa experiência me marcou muito, porque algumas coisas que eu entendi ali. Primeiro foi a falta de descobrir quais eram os meus limites. A empresa já passava dos meus limites há muito tempo, e quando a gente está dentro dessa condição, tem o salário, tem os boletos, tem o senso de responsabilidade, tem o compromisso, né, o contrato mental que a gente tem com as pessoas, com a equipe, tudo isso pesa. Mas hoje em dia eu acho que eu já teria muito mais clareza, já tenho muito mais clareza no meu trabalho, de quando que é o meu limite mesmo, que não dá para passar dali. E eu senti que eu absorvi muito, né? Eu deixei muitas coisas acontecerem. Foi por muita falta de não, né? Que a gente teve esse debate da geração Z e tal. Foi por muita falta de não que eu quase tive realmente um problema mais sério. Então, eu acho que com isso tudo eu aprendi que não é a empresa que vai me dar limite, né? Não é o emprego que vai me dar limite. Eu preciso entender os meus limites. Porque saúde a gente só tem uma. Eu demorei muito tempo para me recuperar desse burnout. Foi
horrível. Até hoje eu lembro, né? Eu tô aqui contando a história e tô tipo... Meu Deus, isso foi muito sério. Porque é muito doloroso passar por isso. Eu não desejo pra ninguém, por isso que eu resolvi contar minha história aqui pra vocês. Pedi demissão e fui promovida. Quando eu achei que tava tudo de ruim, algo aconteceu. Depois que eu peguei minhas coisas na sexta-feira e fui embora, eu tava decidida a não voltar mais pra empresa e nunca mais trabalhar ali. Então, na segunda-feira, quando eu voltei, eu já voltei pra falar pro meu chefe, olha só, tô indo embora, não dá mais pra mim, chegou no meu limite. Claro que quando eu cheguei na empresa, meu chefe fingiu que nada tinha acontecido, né? Eu pedi pra conversar com ele e falou, claro, com a maior cara deslavada, e eu entrei na sala pra dar o meu recado. O que eu não contava foi que ele falou pra mim, olha, não precisa conversar comigo, eu reportei esse caso sexta-feira pro CEO da empresa e ele quer muito marcar uma reunião com você. Então, o que a gente decidiu? Pega uma licença, não pede demissão, espera. Pega uma licença, fica 15, 20 dias fora, o tempo que você precisar, e aí depois você volta e a gente vai conversar. Mas aí você não vai precisar conversar comigo, vai conversar com o CEO. Na pior das hipóteses, eu vou ganhar 20 dias a mais de salário e todos os benefícios. Então eu falei pra ele, beleza, eu quero 20 dias e aí a gente vê o que faz. Os 20 dias seguintes foi fazendo terapia, me recuperando, chorando, crise de ansiedade, tudo de ruim. Essa parte, o burnout durou, porque ainda depois teve toda uma série de acontecimentos, mas isso aí é tema para outro vídeo. Depois desse período eu voltei para conversar com o CEO e aí o que ele me explicou? Que a área ia ser reformulada. O meu chefe ia deixar de ser o meu chefe, eu ia ter uma nova liderança e eu ia assumir praticamente a posição do meu chefe, liderando o time que estava embaixo de mim. Então, esse chefe, ele não ia estar mais comigo. Eu gostava muito do meu emprego, eu gostava muito da equipe, eu gostava muito do que eu fazia, eu não gostava da liderança desse chefe específico. Então, pra mim, nesse momento, foi bom, foi interessante. Falei, pô, de repente, eu aguento mais um tempo, vamos ver o que eu consigo fazer daqui pra frente. O meu ex-chefe saiu do cargo que ele tava pra ser promovido, gente. Não é a novela onde o mal e aí o bem vence. É porque a vida é assim, né? Não é dessa vez. Eu também não assumi o lugar dele. Eu assumi um lugar intermediário ali, porque a vida é real. Infelizmente, não dá pra inventar aqui. Eu acho que se eu não tivesse colocado o limite naquele momento, talvez toda essa movimentação não teria acontecido, porque a reformulação já estava prevista, mas não necessariamente era eu que ia assumir o lugar. Tanto isso que o meu ex-chefe deixou uma surpresinha. Quando eu cheguei para conversar com o novo chefe, ele olhou para mim e falou assim, Ana, tudo bem, seja bem-vinda, vai ser ótimo trabalhar com você, mas eu não conheço o seu trabalho, eu nunca ouvi falar de vocês. Fui promovida, mas o chefe anterior, causador do meu burnout, nunca tinha falado sobre mim na empresa. Quando eu cheguei para assumir a área, o meu novo chefe olhou para mim e falou, Ana Letícia, parabéns pela sua promoção, mas eu não conheço o seu trabalho, eu nunca ouvi falar sobre você e eu não tenho a menor ideia do que você realizou no último ano. Ou seja, meu ex-chefe nunca tinha falado pro chefe dele quem era eu na equipe, quais eram as minhas responsabilidades, quais eram os meus resultados. Então, quando eu fui promovida, o meu chefe atual, né, que era ex-chefe do meu antigo chefe, você tá pegando aí organogramas? Ele não me conhecia e ele não tinha a menor ideia o que eu tava fazendo ali, menina. Ah, que coisa boa. Mas, pela bênção de Deus, esse novo chefe, ele tinha uma forma de trabalho diferente. A gente fez alguns combinados sobre a área, ele só queria saber o que eu queria fazer dentro da área e me deu carta branca. Falou assim, vai lá, minha filha, tu vem aqui só pra me contar os resultados. E aí eu fui de um jeito que vocês vão ver só. Só precisava de liberdade, porque eu sabia exatamente o que precisava arrumar no time. Então eu fiz a definição de cargo para cada funcionário, eu melhorei o organograma, eu montei treinamentos, que isso foi incrível, porque aí a pessoa chegava e já sabia o que tinha que fazer. A pessoa que estava lá sabia o que tinha que fazer para crescer. Então as pessoas foram criando consciência. E fiz uma última coisa que eu amava, sempre amei, que é criar uma área de negócios dentro da minha própria área. E aí eu consegui melhorar nos dois pilares, na gestão de pessoas e na geração de negócio para dentro da minha área, que gerava mais dinheiro, mais conta, mais tudo. E aí chegou, menina, no final do ano, eu sempre trabalhei com relatório. Você me diz como que eu entro, eu registro, eu trabalho e, menina,
taco na cara do chefe, um relatório bonitão. Então chegou no final do ano, eu fui pra reunião diárias e eu fui mostrando os resultados. Com licença. 30% a mais de faturamento, 50% na diminuição do turnover, ou seja, das pessoas que saíam da área. Com o meu antigo chefe, não sei porquê, as pessoas ficavam 6 meses, já queriam sair da empresa. Comigo, as pessoas continuavam. Por quê? Porque elas amavam os treinamentos, amavam a equipe, amavam a inovação que a empresa promovia e queriam continuar aprendendo e crescendo e tendo outras oportunidades. Enfim, uma mudança total da forma como o trabalho era feito até então. Até que foi criada uma área de negócios dentro da empresa e essa área eu queria demais. E eu fui lá tentar a minha segunda promoção. Por que não? Ousadia. Mas teve diretor puxando o meu tapete. No dia que eu fui promovida e um diretor tentou puxar o meu tapete. Como eu contei pra vocês, criaram uma área de negócios na empresa e eu queria muito estar nela. Eu queria ser a líder daquela área. Então eu fiz tudo que eu podia pra negociar minha promoção. E depois eu conto o que foi esse passo a passo. Mas essa vaga estava muito concorrida e tinham outras lideranças dentro da empresa que queriam muito estar nesse lugar porque era uma menina dos olhos, assim. Consegui passar pra vaga, mas apesar de algumas pessoas terem ficado muito felizes por mim, teve um diretor específico que ficou mordidíssimo porque ele tinha certeza que ele ia ser escolhido. Aí o que ele fez? Me chamou pra almoçar. Eu aceitei, achei que fosse um papo de negócios, até que no metade do almoço a gente começou ali falando amenidades. Ele virou pra mim e falou: Ana, eu queria que você fosse muito sincera comigo. Eu não entendi muito bem essa sua promoção, assim, desse jeito. Achei repentino, não entendi. Eu queria que você me contasse o que você fez pra conseguir a vaga. Quando ele me perguntou o que eu fiz, ele não tava querendo saber de técnicas. Ele tava querendo saber o que eu fiz por fora. De relacionamento, de... sei lá. Ele queria saber como que eu joguei o jogo pra estar naquela posição. E o que eu respondi pra ele, ele ficou muito surpreso. Não sei porquê, né? Eu falei, eu trabalhei. Eu fiz simplesmente, mostrei como eu entrei na área, mostrei os resultados que eu gerei pra área e mostrei que eu era uma pessoa qualificada pra vaga. E aí eu consegui a vaga, consegui a posição. Ele ficou sem entender nada e ficou achando que eu não estava sendo sincero o suficiente no que eu estava contando. Teve uma coisa que eu não contei pra ele que eu fiz, mas que eu vou contar pra vocês porque eu acho importante pra tudo que você quer fazer na vida. Além de eu ter mostrado os resultados, eu ter mostrado que eu era capacitada pra área, eu pedi a vaga. Eu fui lá pro chefe e falei, me dá um voto de confiança. Eu tenho certeza que eu vou conseguir liderar bem essa área e fazer o que você tá pretendendo, de desenvolver o negócio da empresa. Então, promoção não é uma coisa só que a gente espera cair do céu, a gente vai lá e pede. Esse diretor continuou lá mordido, eu entrei na área pra fazer o meu trabalho, mas até parece que tudo deu certo, né? A vida é uma montanha-russa, um dia a gente é alegre, no outro dia a gente chora. Eu entrei, a área tinha tido muito conflito de interesse, e aí teve toda uma rixa com outro diretor que queria mandar no que eu tinha ou não tinha que fazer na minha área. Querem que eu conte essa parte da história também? Gente, essa fofoca já tá virando fofoca.